2026, o ano da grande convergência temporal. E o chamado das hierarquias, o foco é no trabalho dos portais. Em cada portal, nestas encruzilhadas vibratórias, encontros de linhas do tempo marcam a presença das hierarquias espirituais, que realizam profundas intervenções na Terra. No portal 4 do 4, tivemos uma intervenção de limpeza profunda em toda a malha planetária. No 5 do 5, um pulso do despertar, ancorado por Dr. Pacha, como um desdobramento da intervenção do Comando Asta. E agora, no 6 do 6, nós vamos assumir a soberania dos nossos níveis instintivos. O nosso DNA foi formatado a partir de uma matriz genética que mistura amplos espectros de raças. Ainda possui marcadores e códigos gerados do genoma dos répteis ligados aos dinossauros. Temos ainda muitas características animais. Nosso DNA foi manipulado para sermos seres altamente endocrinológicos, reativos, ligados pelos instintos. O intuito: gerar uma baixa do gradiente cognitivo para formar uma sociedade de escravos, onde exilados de muitas civilizações oriundos de múltiplos códigos genéticos pudessem se acoplar nesse corpo biológico para viver, nesse sítio vibratório, uma experiência encarnacional. O projeto da Terra visava que ele fosse uma biblioteca viva. A Terra é um planeta decimal. 1 em cada 10 planetas no nosso bairro galáctico possuem a constituição de ser uma biblioteca viva, onde pode haver uma diversidade plural de múltiplos genomas, um laboratório de experiências genéticas, coordenado pela harmonia e por uma interação de equilíbrio mútuo. Infelizmente, haviam 22 delegações que realizavam seus projetos genéticos aqui na Terra, e com a chegada dos nibiruanos, houveram conflitos na governança do mundo, devido à interferência dos arcontes, que acabaram por assumir a rede psíquica desses seres geneticistas de Nibiru, que manipularam o DNA de uma das espécies humanas dessas raças que haviam na Terra. Visando uma alta taxa de reprodução, nós fomos impulsionados a sermos seres extremamente reativos, endocrinológicos e pouco racionais. E o núcleo reptiliano do cérebro, que trabalha o nosso instinto de sobrevivência, a sensação de segurança, as reações condicionadas de luta ou fuga, é muito insuflado na humanidade. O nosso DNA é uma verdadeira biblioteca, um registro vivo. Isso faz com que todos os declínios da humanidade fiquem muito marcados e a nossa consciência se torna excessivamente atrelada às informações do passado. Visando a recuperação do projeto original, grupos estelares, notadamente do Comando Santa Esmeralda e da Ordem Lanonadek, vêm trazendo impulsos cósmicos no nível de alma para a reprogramação do nosso DNA em nível astral, permitindo que as nossas faculdades psíquicas sejam expandidas, que o núcleo reptiliano do cérebro seja pouco a pouco desestimulado, despolarizado e que não estejamos acorrentados aos padrões do passado e aos declínios de outras vidas que são intensamente marcados no corpo astral e no corpo físico. O GNA, esse novo código que se apresenta à humanidade, é a aurora de um novo ser. Ao se lembrar do passado, a recordação não traz consigo a carga de sofrimento e das memórias. A consciência naturalmente ancora-se no presente e começa a interagir com níveis mais internos da sua consciência. O nosso DNA não guarda profunda ressonância com os códigos divinos dos raios que vibram no núcleo da alma. E por isso, por vezes, nos sentimos limitados na nossa expressão humana. E o núcleo reptiliano do cérebro é o primeiro declínio da humanidade, porque uma árvore, para dar frutos, precisa de profundas raízes. E quando o chakra básico, desequilibrado, não consegue ancorar a energia de segurança e de estabilidade, nós abrimos uma autorização frequencial. A obsessão espiritual ocorre por sintonia vibratória. Se eu vibro no instinto de sobrevivência, no estresse, na visceralidade, no vício, no desequilíbrio, eu abro um sinal frequencial e isso autoriza a presença de forças contrárias. Grupos não confederados de base reptiliana têm altíssimo gradiente mental, racional, lógico. Entretanto, são guiados pelo instinto, pelo domínio predador. Isso faz parte da lei da polaridade do nosso universo, onde forças polares buscam experienciar em um mesmo quadro existencial. E essa polaridade convida a alma à busca interna. E é no portal 6 do 6 que nós vamos trabalhar com uma divisão confederada do grupo reptiliano, o Comando Draco Centurião.
E o intuito, iniciar a despolarização dessa carga genética de instinto reptiliano, desse genoma datado, e começar a ativar em nós níveis transcendentes. Lembre-se, o comando Draco Centurião foi o responsável pela codificação da chama Penta, que é, na verdade, um impulso co-criador para acelerar o acoplamento do GNA, esse DNA cósmico, essa nova matriz humana, que inicia-se no nível átmico e vai reprogramando até remodelar a estrutura do corpo astral. Obviamente, seria impossível modificar o corpo físico. Entretanto, quando os modelos organizadores são trabalhados em nós através desses estímulos vibratórios eletromagnéticos, a nossa descendência, pouco a pouco, manifestará fisicamente nova condição de vida no seu próprio código genético. Então, o trabalho que fazemos hoje vai florescer na linha do tempo em uma outra humanidade. E para isso é necessário que cada um de nós seja a âncora do Cristo cósmico. O Comando Draco Centurião é uma divisão confederada que se formou no Ohana espiritualista. O Comando Draco foi reintegrado à confederação durante o ano de 2022. O que houve neste ano? O conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nesse conflito, vários grupos não confederados buscavam escalar esse embate para que houvesse a detonação de armas nucleares táticas. Felizmente, graças à intervenção da Confederação, nós desviamos dessa linha temporal e graças ao trabalho conjunto de todos que trabalham em prol do despertar da consciência. Em virtude disso, essa linha temporal saiu de sintonia e nós conseguimos coabitar uma realidade onde esse conflito agora está em sua finalização. Ele desacelerou, está já em processo de um tratado, um acordo entre ambas as partes. Entretanto, houve intenso assédio extrafísico. Grupos ligados a este código genético reptiliano vieram de múltiplas linhas de tempo trabalhar no astral deste conflito. E devido a essa manipulação extrafísica, houve uma intervenção da Confederação. E durante um dos trabalhos do Ohana espiritualista, nós conseguimos encaminhar um ser desta casta para reintegração do seu genoma. Os grupos reptilianos funcionam em um sistema de casta. Eles têm o seu campo psíquico entrelaçado em uma rede coletiva. E devido ao trabalho com engenheiros lá no Nanodex, quando esses seres são encaminhados dentro do trabalho do Ohana, é feita uma reintegração dos seus corpos sutis e eles são conectados a uma mônada crística que possui capacidade de recepcioná-los. Essa mônada está ligada a um Deva no planeta Terra, o Shumaré. Então, através da energia desse Deva regente, desse ser eloínico, ligado a um projeto de reintegração do genoma lá no braço de Orion, ligado ao arcanjo Metron, foi possível inserir a chama crística nesses seres. E o que acontece é que quando existe um ser, a casta real, que ele é reintegrado por entrelaçamento quântico, todos os seres coligados a ele também são elevados. Então, num desses grandes projetos de resgate que nós realizamos no Ohana espiritualista, um grupo de seres dessa casta real foi reintegrado ao genoma crístico e formou uma nova confederação que hoje trabalha na decodificação de obsessões espirituais ligadas aos reptilianos não confederados. Assim surgiu o Comando Draco Centurião. Eles estão desarticulando todas as tecnologias e ataques que os seus irmãos não confederados lançaram contra o planeta. Esses seres têm altíssimo domínio do sistema dévico corporal humano. Para poder extrair o seu alimento psíquico, notadamente o ectoplasma contaminado por fluidos mais densos de vício, de raiva, de sofrimento, de ódio, eles necessitam de entender o funcionamento das bioenergias humanas, o sistema de chakras, a produção de ectoplasma. Então, os engenheiros não confederados entendem profundamente da estrutura bioenergética humana. Então, quando esses seres foram reintegrados, eles passaram a desenvolver contra-tecnologias, pois possuem o cabedal de milênios e milênios na linha do tempo, obsediando aqueles que estão no planeta como seu alimento. Então, a partir desse arcabouço psíquico desses seres, foram desenvolvidas contra-tecnologias que hoje nos ajudam a enfrentar as forças contrárias ligadas à base reptiliana. Então, esses seres receberam ajustes no seu DNA e foram integrados à Confederação. Pelo entrelaçamento quântico, a rede cognitiva coligada desses seres formou uma confederação que hoje trabalha em prol da libertação da humanidade. Então, no portal 6 do 6, nós fomos orientados a trabalhar
a recodificação do nosso DNA, reduzindo os instintos inferiores. Quantas vezes em nossas vidas nós não agimos de modo contrário às nossas aspirações por conta de instintos? Bateu, levou, reatividade. Isso é o instinto reptiliano. O medo, a necessidade de alimento, a necessidade de descanso, toda vida que a cotidianeidade nos põe em uma situação de estresse, de perda, de escassez, entra uma autorização frequencial. E quem aqui de nós não se estressa? Quem aqui de nós não se preocupa, por vezes, com contas a pagar, com o seu financeiro? Tudo isso traz desequilíbrio no chakra básico, e é aí que esses seres atuam, absorvendo a energia psíquica da humanidade. São esses mesmos seres que controlam os ministérios de encarnação, que se passaram por vezes por deuses do passado, para estabelecer contratos que garantem a eles livre acesso a determinadas linhagens genéticas. Então, um dos grandes trabalhos do Portal 626 vai ser a quebra de contratos com seres não confederados, o reajuste do nosso DNA para desabilitar memórias de instintos inferiores, vícios, raiva, ódio, memórias de guerra, desabilitar todo e qualquer tipo de tecnologia que nos tira da paz, da sensação de segurança e do aterramento, fortalecer nossa materialidade e impulsionar a nossa consciência para níveis transcendentes. Porque por mais que você se eleve, a agressividade ela vai estar presente em algum nível. Ou ela vai ser externalizada, ou ela vai ser internalizada, mas a agressividade faz parte do nosso genoma. E por isso, pela indignação, pela reatividade, nós constantemente estamos na linha de atuação dessas forças contrárias. Então, o Comando Draco Centurião vem nos auxiliar a transmutar esses blocos de informação, todos esses marcadores epigenéticos nocivos que nos levam a esse instinto de sobrevivência exacerbado. E toda essa matriz genética tão densa nos afasta dessa essência divina interior. Todo o trabalho dos portais é ativar a cura cósmica. E quando a gente consegue remover do nosso mapa genético, do nosso campo energético, toda e qualquer interferência que nos leva a um padrão de materialidade desequilibrada, nós conseguimos fazer com que o nosso campo de energia, o nosso campo informacional, torne-se cada vez mais translúcido, reduzindo a nossa própria entropia e elevando a manifestação desses fótons internos de consciência. Toda crença, todo padrão que a gente luta durante a nossa vida, a escassez, o medo, a insegurança, o não merecimento, ele vem de uma postura interior, que é enraizada em memórias, em padrões do nosso DNA, em cargas geracionais. Mas a cura de tudo está pronta. A cura acontece quando a essência se manifesta. Essa é a essência da cura cósmica. Não precisa de nenhuma tecnologia radiônica, de apometria, nem de cristais. Quando a alma reassume o seu empoderamento, simplesmente essas coisas se tornam mais leves e são transmutadas. E é por isso que eu não conheço o caminho mais vertical para a fonte que não seja o servir. O de levar luz, compreensão, justiça e misericórdia para as consciências, tornando-se um canal da espiritualidade, sem nenhum tipo de expectativa, com interesses puramente genuínos do cumprimento das aspirações e tarefas da minha alma. Então, quando você começa a remover a névoa, a ilusão, o instinto desequilibrado, a visceralidade, a escassez, essa essência começa a se manifestar cada vez mais aqui na Terra. A gente passa a agir menos por reflexo condicionado e mais por padrões e aspirações interiores. E de repente, a vida começa a tornar-se mais leve, fluida. O universo começa a conspirar em seu favor. Nós fomos desenvolvendo uma inteligência interior a cada portal e o 6 do 6 vai ser um grande marco. Agora, vamos trabalhar a parte da matéria, o denso. No 6 do 6, com o apoio do Comando Draco Centurião, iremos gerar um remodelamento do nosso DNA cósmico e diminuir a atuação do núcleo reptiliano no nosso cérebro. E assim, ao romper esses contratos e enlaces frequenciais, teremos uma estabilidade cada vez maior do nosso campo. É por isso que aqui temos que nos lembrar do nosso vídeo lá do Instagram, a lei da neutralidade. Quanto mais eu consigo vibrar na neutralidade, não reagir à maldade do mundo, às expressões físicas desses seres que se ramificam nos governos, que se manifestam em todo tipo de comportamento anticrístico que vemos na crosta terrestre, nós não entramos em ressonância com esse campo de energia. O Cristo nos ensinou o caminho da equanimidade. É assim que se vence a polaridade. E o Comando Draco Centurião, que outrora trabalhou contra o despertar da humanidade, agora nos convida a reprogramar nosso genoma e vibrar em um novo quantum consciencial.
Graças a esses seres, temos um amplo poder de cocriação. A chama Penta, tecnologia que tem aqui no ancoramento, que tenho certeza que todos vocês vêm fazendo, foi um desenvolvimento dévico dessa hierarquia. Por conhecerem profundamente a mecânica dos corpos, eles conseguiram realizar alterações no DNA do corpo astral que permitiram acoplar o raio violeta e o raio vermelho escarlate como um código sutil interior em nível átmico. Portanto, esses seres já trouxeram uma grande contribuição para a humanidade. E agora, no dia 6/6, vão trazer mais uma grande contribuição para nossas vidas. E mais, estaremos em São Paulo para gravar o Paranormal Experience e vários outros podcasts. E, portanto, o portal irá acontecer na Casa de Amor Flor de Lótus, em Osasco. Então teremos todo o apoio de uma rede amiga ligada ao Cristo, a Casa de Amor, para realizar esse trabalho. Eu aguardo vocês. Todas as orientações dos banhos, dos florais já estão disponíveis na Hotmart e eu espero contar com a sua essência interior, com a sua rede espiritual nesse trabalho planetário, onde, através dos portais, nós nos curamos e assim refletimos e espelhamos essa cura cósmica para o mundo. O divino que habita em mim, saúde divino que habita em você, e eu os vejo no portal 6/6. Beijo no coração.